você aplaude, diga glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Diga dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Diga tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e eu sou um desses. E tudo vai cooperar para o meu bem, porque a vontade de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família é boa, é perfeita e é agradável. Eu creio que a palavra é verdade sobre a minha vida, e eu viverei o extraordinário, o sobrenatural, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e nunca chegou ao coração do homem. É isso que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. Recebe, Pai, a adoração dos teus filhos. Percebi que tinha uns aí meio encolhidinho de frio. Vamos pôr fogo nesse povo logo, né, mãe? Que Deus fale o teu coração poderosamente. Eu quero saudar você que está em casa vendo e sendo ministrado nesse culto, e a você que está aqui, que você possa abrir sua audição espiritual, para que o Senhor fale ao teu coração. Não se distraia, não permita que o barulho, as preocupações, os problemas, as lutas, as dificuldades te impeçam de ouvir aquilo que Deus tem para você nessa noite. Quem crê, diga glória a Deus. Abram comigo Números capítulo 13, em nome de Jesus. Nós estamos no jejum EIA. Quem não está ainda dá tempo. Glória a Deus. Dia 17 tem vigília poderosa. Dia 13, domingo que vem, Santa Ceia do Senhor, que era para ser hoje, mas devido a algumas circunstâncias, nós adiamos a ceia para o próximo domingo. Amados, se você precisar falar conosco, se houver uma situação que você precisar de um conselho, de uma direção, de uma oração, nos procure, tá bom? Procure a minha bispa, o pastor Márcio, aos líderes da casa, para que nós possamos ouvir e orar por você. Capítulo 13 de Números, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada príncipe entre eles. Versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende bom ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até o Reobe, a entrada de Ramate. Subiram pelo Neguebe e vieram até o Hebron, e estava ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figo. E esse lugar se chamou vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Vimos ali também os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, jebuseus, amorreus que habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós.
E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores, e todo o seu povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus próprios olhos. Pai, eu oro para que esta palavra, ela possa trazer um alinhamento no coração dos teus servos, cura ao interior deles, e que nós possamos verdadeiramente entender o que a tua palavra tem falado ao nosso respeito, e que nós também possamos nos comportar de acordo com aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, ao nosso espírito, e que esta palavra possa ir no mais profundo íntimo do coração do teu povo, e que esta palavra possa ecoar até a eternidade, e o teu nome seja exaltado e glorificado para sempre. E tudo aquilo, Pai, que aconteceu, que acontece e que acontecerá, será, Pai, para a glória e honra do teu nome. E nós oramos para que todo espírito que não te glorifica, que não te exalta, seja repreendido por 7 caminhos, e nós possamos ficar aqui apenas com a tua santa e gloriosa presença. E toda a igreja diga: pode se sentar, irmãos. Uma das coisas que me chama a atenção nesta palavra é o relatório dos 10 espias. E o que eles dizem? Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim nós o éramos diante deles. Estamos diante de muitos desafios. O homem moderno, ele está enfrentando muitos reveses, à sombra dos seus traumas. Geralmente as pessoas, elas levam consigo marcas muito negativas daquilo que disseram a respeito delas, e então elas começam a desenvolver um sentimento de desvalor, um sentimento de desvalorização, de incapacidade, que te faz sentir menor do que todas as outras pessoas, que não te faz ver aquilo que Deus tem falado ao teu respeito. Quando o povo de Israel estava para conquistar a terra prometida, os 10 espias, eles voltam com um relatório completamente desalinhado, porque eles estavam trazendo um relatório não segundo o que eles viram, mas segundo aquilo que estava dentro deles. E nós olhamos aqui e percebemos que eles chegaram ao ponto de se sentirem como gafanhotos. Quando eles viram a terra, ficaram maravilhados. Chegaram quando? Na colheita. Olha como Deus é maravilhoso. Eles poderiam ter chegado no tempo da sequidão, no tempo do inverno, nas estações mais difíceis, mas Deus os leva exatamente em qual estação? Na estação que havia um ambiente onde havia uma colheita abundante. Era tão abundante que um homem não poderia carregar um cacho de uva. Eles tiveram que pegar uma vara, colocar um homem numa ponta e outro na outra ponta, de modo que o cacho de uva ficava no meio, e 2 homens eram necessários para carregar o fruto da terra que Deus havia dado a eles antecipadamente, profeticamente, como herança. Mas o que eles carregavam? Uma síndrome do gafanhoto. O fato deles não acreditarem na vitória vai atrasar a conquista da terra prometida por 40 longos anos. Às vezes algo não está acontecendo em nossa vida e nós ficamos indagando: não está acontecendo por causa de fulano, de beltrano, de cicrano, por causa do governo, por causa disso, por causa daquilo, e nós vamos criando uma série de desculpas, e nos esquecemos de olhar para dentro de nós.
Amados, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Depois de vagarem 40 anos no deserto, os filhos daquela gente, debaixo de uma promessa, se apropriam da promessa que os pais não se apropriaram. Por quê? Porque estavam debaixo de uma síndrome do gafanhoto. Quando a pessoa desenvolve esse tipo de complexo, elas começam a desacreditar nas possibilidades das vitórias. Eu acredito que em cada família, aí a gente vê essa questão do bullying, né? Irmão, se tem uma geração que passou por bullying, foi a minha geração e a sua. É ou não é verdade? Pior, dentro de casa, era o pai fazendo, era a mãe, eram os irmãos. Quem tinha muitos irmãos era pior ainda, né, pastor Domingos? Por quê? Porque aí, irmão, você dá uma errada, irmão, aí virou meme na hora, irmão, ali dentro de casa. E nós fomos sendo forjados, independente do que disseram, nós fomos forjados no fogo. Nós estamos diante de uma geração que está cada vez mais amedrontada diante das circunstâncias da vida. Ela tem medo de falar, ela tem medo de gesticular, ela tem medo de estudar, ela tem medo do futuro, ela tem medo do casamento, ela tem medo da família, ela tem medo de absolutamente tudo. Mas nesta noite eu quero profetizar sobre esta geração, que o Senhor estabelecerá um novo tempo sobre esta geração, que vai se levantar poderosamente, e vai poder abrir a boca e dizer: eia, subamos e conquistemos a terra. Nós estamos aqui, e a palavra vai desenvolvendo em nós um novo comportamento, por causa de uma nova mentalidade. Preste atenção, uma nova mentalidade traz consigo um novo comportamento. Aleluia! E a minha oração sobre a tua vida é que o Senhor nesta noite comece a estabelecer na tua vida uma metanoia, uma mudança de mentalidade poderosa. Ah, mas disseram que eu não sou, que eu não posso. Irmãos, escute, a última palavra não é de quem fez o bullying, a última palavra não é do irmão, da mãe, do pai, do vizinho, querido, de ninguém. A última palavra é do Senhor. Você está aí ou não? Eu não sei o que você ouviu ao teu próprio respeito. Não aprende, é burro, é ignorante, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer conta, é imbecil. Irmão, estou falando tudo isso porque eu estou amenizando aquilo que as pessoas ouvem, ou que nós muitas vezes já ouvimos. Você, irmãos, quando eu disse lá na minha casa que eu ia embora para São Paulo, e que eu ia entrar na área da aviação, eu ouvi dentro de casa: galinha não voa. O que estava dizendo? É impossível, você não vai conseguir. Que ideia é essa? Ninguém nunca voou nessa casa. Você está achando que você é o quê? Queridos, o Senhor te levantou para mudar realidades dentro da tua casa, para ser uma voz profética, para se posicionar e dizer: eia, subamos e possuamos a terra. Eu não sou o que as vozes disseram, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou o que o meu Pai que está lá no céu me disse ao meu respeito, e eu creio e eu declaro: eu vou andar não segundo as vozes, mas eu vou andar segundo a voz dEle. Você está aí? Eu tinha 29 anos, 27 anos, eu trabalhava numa multinacional, e aí os meus colegas me zoavam dizendo: ô carequinha, quantos anos você tem? 20 e poucos, não vai casar mais, é careca,
é feio, sou feio, sou careca, mas estou carregado da unção de papai. Você está aí ou não? Irmãos, podem falar qualquer coisa ao teu respeito, a unção de Deus vai te habilitar para viver o melhor tempo da sua vida, da sua casa e da tua família. Você está aí ou não? Sou feio, mas casei com uma mulher linda. Por quê? Porque a unção cobre todas as coisas. Você está aí ou não? Aí casou, meu Deus, a unção encobriu tudo. Agora casou, assinou, está com a aliança, não tem mais, agora só até que a morte separe. Amados, é necessário que nós também aceitemos a responsabilidade no processo do avanço. Às vezes nós ouvimos Deus falar algo a nosso respeito e a gente pensa assim: Deus vai me ajudar, e Deus vai mesmo. Mas existe uma peculiaridade numa promessa de Deus. Deus prometeu que eles chegariam na terra prometida, sim ou não? Mas havia algo que Deus não poderia fazer, que era responsabilidade deles. É ou não é verdade? Se você quer, se você tem um sonho, independente do nível deste sonho, e se Deus assinou embaixo, alguém pode falar para você assim: não é possível, você não tem recurso, você não tem condições, você não tem inteligência para chegar lá. Irmãos, fique com a palavra de Deus, não fique com as vozes. Você está aí ou não está? Então, aceite a responsabilidade do processo. Existe uma parte que é você que faz. Aleluia. Deus pode mandar o maná do céu, pode, e já fez isso. Mas há algo que nós não podemos nos esquecer: existe em nós uma responsabilidade de trilhar o caminho, porque durante o caminho o Senhor habilita, o Senhor ensina, o Senhor instrui, o Senhor dá sabedoria, o Senhor dá inteligência. Aleluia. Então, nós estamos numa geração que as pessoas dizem assim: não consegui porque fulano, beltrano, não consegui pela maneira que eu fui criado, porque eu não fui criado num berço de ouro, porque meu pai não tinha, porque minha mãe não era. Amados, diante de Deus, o meu pai só sabia escrever o próprio nome. Se você desse uma linha para ele ler, ele não sabia ler absolutamente nada. As minhas dificuldades de escola, eu não tinha como procurar o meu pai e dizer: pai, me ensina a equação de segundo grau. Me ensina substantivo, me ensina adjetivo, o quê? Você pode fazer duas coisas. Você pode dar uma desculpa e dizer: eu não posso, eu não tenho condição, meu pai não é, a minha mãe não é. Ou você pode dizer assim: Senhor, eles não podem, eles não têm condição de me dar a formação que eu preciso, mas eu tenho um Deus que é dono do ouro e da prata, que é o Senhor do entendimento, da sabedoria. Ah, querido, nós servimos um Deus que a sabedoria aprendeu aos seus pés. Esse é o teu pai, querido. Há muitas pessoas que vivendo, curtindo um profundo sentimento de autorrepúdio e de desvalor. Ah não, eu sou um pobre coitado mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim mesmo. Você pode dar uma desculpa, ou você pode se posicionar. Esta noite você tem duas opções: ou continuar dando desculpas, ou se posicionar debaixo de uma palavra. Quem está aí? Diga: eu vou me posicionar debaixo de uma palavra.
O que é mais fácil? Dizer eu não posso, eu não consigo, é impossível. Não é mais fácil? Sim ou não? Há pessoas vivendo amarguradas, curtindo o sentimento de desvalor. Há pessoas que olham para dentro delas, se enxergando com uma lente embaçada. Quem usa óculos sabe disso. Às vezes você está no carro com ar-condicionado, e aí você sai e abre a porta do carro, e aí o vidro do seu óculos, aí você, opa, não estou vendo. Já aconteceu com você? Você sai do carro, aí a lente embaça tudo, aí você tem que tirar. Aí você começa a ver o que? Numa visão míope. É ou não é assim? Há pessoas que olham para dentro delas e se enxergam com lentes embaçadas, com olhos míopes. Elas nutrem conceitos distorcidos e elas jamais vão avançar. Quem eram estes 10 espias? Eram homens de valor, eram príncipes, eram nobres, foram escolhidos criteriosamente a dedo, eram fortes, eram inteligentes, eram líderes, eles eram os representantes legais de sua tribo. Moisés os enviou para conhecer a terra prometida, e depois, com relatos vivos, incentivarem o povo a lutar com bravura para conquistar a terra. Este era o objetivo. Eles foram, passaram 40 dias lá, ficaram deslumbrados com a exuberância da terra. A terra é boa, a terra é fértil, mana leite e mana mel. Tudo que Deus falou tem na terra. Só que Deus não falou uma coisa: que tem gigante. Preste atenção. Por que Deus não disse que tinha gigante? Porque Deus estava os levando à terra prometida para habilitá-los para vencer os gigantes que lá estavam. Mas para isto, eles precisavam estar revestidos de um encorajamento de fé, e entender que o Deus que faz a promessa é fiel para cumpri-la. Ele não é homem para que minta, ele não é homem para que se esqueça, ele não é homem para que se equivoque. Ele é um Deus que, quando Ele fala, querido, até os corvos têm que trazer água no querite, junto às águas. Eu não sei quais as impossibilidades da tua vida, mas nesta noite eu declaro que todo o aprisionamento da síndrome deste gafanhoto está sendo repelido, repreendido, arrancado da tua vida. Por quê? Porque Deus quer te encorajar a pisar no ambiente da tua terra prometida. Os sinais e os prodígios e as maravilhas que o Senhor tem para a tua vida, Ele vai usar você para enfrentar gigantes, para enfrentar desafios, para desbaratar exércitos, para saltar muralhas. Deus está levantando uma geração de valentes nesta noite. Ora barabaxaia. Eles voltaram da jornada com fruto excelente da terra. Todavia, quando eles foram trazer o relatório a Moisés, disseram a Moisés: a terra é boa, mas ela devora os seus moradores. Disseram: não vamos conseguir entrar lá. E eu quero dizer para você
que estes homens que declararam que não tinham condições de entrar, que não entrariam, não entraram mesmo. De todos estes que saíram da terra do Egito, de toda a multidão de mais de 2 milhões de pessoas, só 2 homens entraram na terra prometida, nem Moisés não entrou: Calebe e Josué. Esta noite, você pode ser dos 10, ou você pode sair daqui movido pela unção e pelo mesmo Espírito que estava sobre Calebe e Josué. Você está aí ou não? Porque aos olhos deles, eles eram gafanhotos, e gafanhoto não precisa de terra prometida. Aleluia! Gafanhoto devora tudo pela frente. Eu vou falar um negócio aqui que é da minha época. Na minha época tinha uma moda de uma camisa chamada viscose. Quem lembra? Meu Deus, só eu, Jesus, até abaixar. Quem lembra? Poucos lembram. Viscose. Eu tinha uma camisa linda de viscose. Nós morávamos num lugar, e aí eu pendurei a minha camisa de viscose no varal. Passou um monte de gafanhoto, comeu a camisa. Ah, miserável. Queridos, quem está debaixo da síndrome do gafanhoto não prospera, não avança, porque come tudo que tem. Por quê? Por causa do vazio interior, por causa da cadeia do querer. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Queridos, em nome de Jesus, esta noite é uma noite de libertação da cadeia do querer da tua vida. Há tempo para todas as coisas. Aí o camarada está ostentando uma posição, mas aí ele está gastando 50% do salário dele para pagar um iPhone 16 e matando o cachorro a grito. Você está aí ou não? Não, porque todo mundo tem. Olha para alguém e fala assim: mas você não é todo mundo. Essa era a frase da nossa mãe, do nosso pai, não é? Mas você não é todo, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Entra para dentro. É ou não é verdade? Lá em casa a gente ainda usa essa frase: você não é todo mundo. As crianças lá em casa, quando falam, mas todo mundo, eu não sou todo mundo, já sabe, você está aí ou não? Querido, você não é todo mundo. Você não pensa como todo mundo, você não é como todo mundo. Você, aliás, não é nem deste mundo. Você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo de propriedade exclusiva dele, você é embaixador de Cristo. Você tem um pai que te ama, independente da tua história, dos teus erros, dos teus deslizes passados. Ele está pegando você pela mão e dizendo: ei, eu sou contigo, avança, porque eu vou fazer você pisar onde os teus parentes não pisaram, onde os teus avós não pisaram, onde os teus pais não pisaram. Eu vou colocar a minha igreja aonde a sua parentela nem chegou perto. A minha mãe um dia falou assim para mim: Júnior, depois que você voou, todo mundo em casa voou. A gente nunca tinha entrado num avião, e depois que você começou a voar, aí todo mundo começou a voar também. Sabe o que é isso? A habilitação. Deus está te dando a habilitação para que aqueles que estão na sua volta possam voar a altos voos sublimes. Você está aí ou não? Aí você fica paralisado: eu não posso, eu não tenho, eu não vou. Querido, eu posso tudo naquele que me fortalece. Você não é agora, segundo a sua visão natural e humana, mas querido, preste bem atenção: Deus está alterando níveis de pessoas nesta noite. Como eles se sentiram? Eles eram príncipes, mas se sentiram diminuídos diante dos gigantes. Eles eram nobres, mas se sentiram desprezíveis.
Eles eram valorosos, mas se sentiram como pequenos gafanhotos. Foram tomados por um sentimento doentio de autodesvalorização. E eles se sentiram tão impotentes, que eles disseram, olhando para nós éramos como gafanhotos. E eles também olhando para nós, eles viam gafanhotos. Olha a visão míope. Olha a lente embaçada de alguém que se esqueceu de tudo aquilo que Deus já falou previamente. Sabe qual é o nosso problema? A gente fica atento às más notícias, ao que disseram de mal, e aí você vai apagando da sua memória tudo aquilo que Deus já falou, queridos. Eu nunca vou me esquecer das palavras que Deus tem falado ao meu espírito. Você está aí ou não? O pior de tudo isso é que, além de estarem contaminados, eles também contaminaram todo o povo, porque um desanimado nunca será um desanimado sozinho. É ou não é verdade? Você está trabalhando numa empresa, uma porta que Deus abriu, aí vem um endemoniado e fica falando do chefe, falando da empresa, falando do salário. Esse lugar não presta, olha a nossa vida, olha os benefícios, olha que porcaria de emprego. E aí você vai concordando e amaldiçoando o emprego que te traz o sustento, que te traz o recurso. Você está aí ou não? Aí alguém fala assim na sua casa, mas essa casa é assim. Aí todo mundo começa com, é verdade, essa casa está assim, essa casa velha, essa casa isso, essa casa aquilo. Irmãos, aí o que você está fazendo? Você está amaldiçoando sua casa. Você está aí ou não? Aí você tem uma situação com o seu marido, com a sua esposa, aí você, ao invés de resolver a situação, ou de buscar um conselho na igreja, com homens e mulheres íntegros, que podem te dar um norte, uma direção, uma clareza, aí você fala com quem? Com a vizinha, que já está de olho no seu marido. Meu marido é isso, esse homem não presta mesmo, lá em casa. Você está entendendo, sim ou não? Ela está concordando com você, doida para você liberar o homem, para ela abraçar. E aí você, ou a mulher, você está aí ou não? Tem problema em casa, tem problema com a família, tem problema com o casamento? Irmãos, tentem resolver entre vocês. Saiu do raio de ação, irmão, busca conselho em quem de fato ama a tua vida e quer o melhor para o teu casamento, para a tua história. Aleluia. Não existe família doriana, irmão, família perfeita, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você está aí ou não? Todo mundo passa luta, todo mundo passa revés, todo mundo passa luta financeira, todo mundo passa problema com saúde, todo mundo passa ambientes de dificuldade, às vezes uma frieza no casamento, às vezes uma dificuldade financeira, às vezes uma crise emocional, queridos, mas em nome de Jesus Cristo, nós estamos debaixo de uma palavra, nós já somos mais que vencedores. Temos problemas, temos lutas, temos reveses, passamos crise, mas temos um Deus, que é o nosso Pai. Eu não estou sozinho. Um dia Paulo estava debaixo de uma pressão, e aí o Espírito Santo fala para Paulo assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Para ninguém ficar se achando demais, é ou não é? Então eles contaminaram toda Israel, eles afetaram o povo com o seu pessimismo, e aquela multidão se alvoroçou e rebelou-se contra Moisés e Arão. O próprio relacionamento que eles tinham com Deus foi contaminado pelas vozes contrárias. O que essa síndrome produz? Senso de fraqueza. Eles começaram a dizer: não poderemos subir, e não subiram mesmo. Eles anularam a palavra de Deus.
Eles duvidaram do poder de Deus e enxergaram os obstáculos. Eles tiraram os olhos de Deus e olharam para as circunstâncias adversas. Quantas vezes um problema te faz tirar os olhos de Deus para olhar para as adversidades da vida? Ei, nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. O que aconteceu com aqueles homens? Tombaram no deserto. Quando eu olho para Pedro no mar da Galileia, naufragou. Quando eu olho para Gease, diante dos exércitos inimigos, vacilou na fé, tremeu na base. E Eliseu fala o que para eles, para o seu servo? Ele pede para Deus abrir a visão espiritual de Eliseu, ou melhor, de Gease. O profeta Eliseu fala assim: Senhor, abre a visão do moço. E quando a visão do moço, que até então estava distorcida pelo medo, paralisado pelo medo, o que acontece? Quando a visão espiritual de Gease se abre, ele percebe que aqueles que estavam com eles era muito mais do que os exércitos inimigos. Ei, amados, maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá fora. O medo era tão grande que eles se tornaram mensageiros do caos. Sabe aquela gente que quando ela chega, você já sabe, é o mensageiro do caos? Vai dar errado, não vai funcionar. É ou não é verdade? É um endemoniado que chega na hora do caos, ou na hora da luta, ou na hora que você está tentando resolver um problema difícil. Aí o mensageiro do caos chega para dizer o quê? Não vai dar certo. Não vai dar certo na sua vida, infeliz. Ei, queridos, preste atenção. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ainda que Satanás, o próprio mensageiro do caos, tenha batido a tua porta ou os teus ouvidos, eu quero profetizar: Deus está hoje tirando todo o engano do teu pensamento, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. O texto vai dizer em Números 13:32, que diante dos filhos de Israel infamaram a terra. É importante notar que quando as pessoas estão contaminadas pelo vírus do pessimismo, elas difamam ao próprio Deus. Sim ou não? Ah, mas você não está indo para a igreja? Agora você não é crente? Então por que te veio tudo isso? Por que te aconteceu tudo isso? Preste atenção. Se você não é deste mundo, você ainda está sujeito às coisas deste mundo. A temperatura. Crente também bate carro. Crente também sofre incidentes e acidentes. Crente também fica enfermo. Crente também tem dor de cabeça. Irmãos, acontece muitas vezes com a gente. Você vem de casa doente, você ora por alguém doente, o doente vai curado e você volta para casa dor de cabeça. E aí o diabo fala assim: você não é homem de Deus, coisa nenhuma. Curou o outro e não cura a si mesmo. É porque se Deus faz, Ele é Deus. Se Deus não faz, Ele continua sendo Deus. Há tempo para tudo e há tempo para todas as coisas. Aleluia. Você está aí ou não, igreja? A baixa autoestima afeta seu coração, e você começa a se sentir incapaz, indigno. Aleluia. Você está aí? E aí as pessoas param de produzir fruto, param de servir a Deus. Ah, mas eu não vou mais para a igreja. Por quê? Não, porque Deus não fez ainda. É porque Deus está fazendo primeiro dentro de você.
Porque não adianta, querido, você ter tudo e perder a sua alma. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Glória a Deus. Eles tiveram uma visão distorcida da realidade. Os espias disseram: éramos como gafanhotos aos seus próprios olhos. Aqueles espias raciocinaram assim: eles são gigantes e nós pigmeus, eles são fortes e nós fracos, eles são muitos e nós poucos, eles vivem em cidades fortificadas e nós no deserto, eles são guerreiros e nós só somos peregrinos. Visão distorcida, sim ou não? Como eles olharam as coisas? Pelo avesso. Aleluia. Pelo lado contrário. Você pode ter a camisa mais linda, se ela tiver as avessas, irmãos, ela não vai ser tão linda assim. As mulheres podem ter os vestidos mais lindos, mas as avessas não vai ser tão lindo assim. É ou não é? Cuidado, não veja as circunstâncias sob a ótica de Satanás. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. A porta não se abriu ainda, mas vai se abrir. A porta de emprego não se abriu ainda, mas vai se abrir. Não fui curado ainda, mas vai ser. Não vivi o extraordinário ainda estou aqui no ordinário, mas essa noite é uma noite onde Deus está transportando pessoas do ordinário para o extraordinário, do natural para o sobrenatural, do comum para o incomum. Você vai ver com os teus próprios olhos aquilo que Deus fala, Ele garante. Peça para Deus nessa noite: Senhor, abre meus olhos para que eu veja do modo como o Senhor está vendo lá no futuro. Quais os efeitos da síndrome do gafanhoto? Induz ao desespero, porque aí você se sente incapaz, e aí você fala assim: não vou conseguir, fica desesperado. Eles ficaram tão assombrados, eles ficaram tão estupefatos, eles ficaram tão cheios de medo, eles ficaram tão arrasados, que eles não viam a saída. Quantas vezes você não consegue ver uma saída? Eu já contei esse testemunho. Havia uma situação na igreja, eu estava 2 semanas tentando achar um jeito, uma saída, um meio. Nada. Falei: mas que coisa, gente, 2 semanas e nada. Falei: já sei onde que eu vou resolver isso. Fui lá para o gabinete pastoral, orei 1, orei 2 horas, de joelho, orei 3 horas, de joelho, já estava mudando o joelho de lado já, de joelho, 3 horas, Deus não falou nada em 3 horas, só eu falei. Falei: agora Deus, eu não vou falar mais nada, vou deixar só o Senhor falar. Passou 20, 30, 40, 50 minutos, 55 minutos, eu já estava quase 4 horas de joelhos, e Deus não tinha falado nada. De repente, quando estava chegando nas 4 horas, Deus disse assim: Júnior, é só você fazer assim e assim. Como que eu não pensei nisso antes? Porque não era você, que você está tentando há 2 semanas, mas eu estou te dando a saída, o caminho e a direção. Sabe que Deus está falando para pessoas aqui, faz muito tempo que você está tentando achar uma saída, mas eu sou o caminho e a porta que você precisa. Há pessoas aqui que estão desesperadas, porque elas não sabem mais o que fazer. Queridos, no nome de Jesus Cristo, receba uma direção, uma clareza sobre a tua vida, e paz para decidir debaixo daquilo que Deus está falando.
Não sei das tuas preocupações, não conheço teus gigantes, não conheço tuas provas, não conheço tuas crises, não conheço os obstáculos da tua vida, mas eu conheço o Deus pelo qual eu estou falando dele nesta noite, e eu não o conheço porque alguém disse, eu não o conheço porque alguém pregou, eu conheço ele face a face. Sabe que vai te manter firme nos dias de aflições, as experiências sobrenaturais que você vai ter com Deus a partir desta noite, no secreto. No secreto ninguém te vê, no secreto você não é aplaudido, no secreto você não é elogiado, mas é no secreto que você constrói um ambiente de intimidade, é no secreto que Ele fala ao teu espírito, é no secreto que Ele coloca um bom ânimo no teu espírito, é no secreto que Ele te levanta poderosamente, é no secreto que Ele altera teu destino, teu futuro, é no secreto que Ele muda a história dos teus filhos, é no secreto que Ele altera a realidade do teu casamento, é no secreto que Ele abre uma porta pela qual você jamais poderia entrar com suas habilidades e inteligência, é no secreto que Ele conecta pessoas, é no secreto que Ele quebra as maldições, é no secreto que Ele abre portas, é no secreto que Ele diz: eu sou contigo, não tema, crê somente. Nós estamos aqui nesta noite no ambiente do secreto, e no ambiente do secreto, querido, o Senhor fala aos filhos. Tem filho do Senhor aqui nesta noite? Então se prepara para viver uma nova realidade para a tua vida, para a tua história, querido. Comece a criar um ambiente, uma esfera, um ambiente de intimidade com Deus, e a tua vida nunca mais será a mesma. Porque o Senhor, eu já estou vendo na vida de algumas pessoas, eu não tenho tempo para profetizar individualmente, mas Deus está falando ao coração de algumas pessoas: eu já estou mudando a tua realidade, eu já estou preparando um ambiente propício para você pisar os teus pés. Ah Deus, eu vou pisar, não tem terra. Você pisa, não tem terra, mas Ele cria a terra. Você pisa na água, não tem condições por causa da física, porque vai afundar, mas quando eu piso, Ele sustenta. Deus está falando assim: pisa que eu sustento, pisa que eu sustento, pisa que eu continuo sustentando. Eu sou o mesmo Deus que estava na Galileia sustentando os pés do meu filho Jesus Cristo. Eu sou o mesmo Deus que sustentou os pés de Pedro quando andou nas águas da Galileia, e eu vou te declarar nesta noite, meu irmão e minha irmã: pisa, porque Deus está gerando um ambiente tremendo, sobrenatural, extraordinário. Nós estamos aqui nesta noite, e o Senhor está nos convidando a um tempo diferenciado, a um tempo de sinais, de prodígios e maravilhas. Queridos, preste atenção: você não é gafanhoto, você é filho, você é herdeiro, você é co-herdeiro. Aquele que te fez promessas é fiel para cumprir cada uma delas. O impossível vai começar a acontecer, pastor Márcio. O impossível vai começar a acontecer, Eliseu. O impossível vai começar a acontecer, Gilmar. O impossível vai começar a acontecer na tua vida, na tua família, na tua história, Tiago. A tua história será transformada. Alguém vai olhar para você e falar assim: tem uma grande diferença de antes e depois. Sim, porque eu aprendi o caminho da habilidade do Senhor. Eu aprendi o caminho que muda a minha sorte. É o caminho da intimidade. Lá ninguém me vê, lá ninguém me ouve, lá ninguém está como espectador, mas eu tenho um Deus que me ouve e muda a minha história. Se você estava desesperado, se prepara para um novo tempo. Há pessoas aqui que estavam desanimadas, que estavam se sentindo a pior pessoa, mas eu quero dizer para você que para vencer toda síndrome, todo sentimento de pequenez, o que nós devemos fazer quando fomos afetados pela síndrome do gafanhoto? Números 14, 5 e 6 diz assim: então Moisés e Arão caíram sobre seu rosto
E Josué e Caleb rasgaram suas vestes. Na hora da crise aguda, não adianta discutir, brigar, argumentar, fermentar, jogar uns contra outros, espalhar boatos. É preciso de humildade, quebrantamento e boca no pó. É quando você se faz pequeno que Deus se agiganta diante das suas lutas e problemas. Preste bem atenção. Nós estamos entrando num novo tempo. O diabo tem se levantado, mas maior é aquele que está em nós. Arão, Moisés, Caleb e Josué clamaram a Deus. Eles se quebrantaram. Você não vai ser mais influenciado pelos comentários, será influenciado pelos comentários, pelas críticas, pela epidemia do desânimo. Pelo contrário, você vai colocar na palavra de Deus toda a tua confiança, toda a tua esperança, e Deus vai mudar a tua sorte. Não permita que nada impeça você de ouvir a voz de Deus. Não permita que a sua vida seja influenciada por palavras negativas. Josué confiou no Senhor, nas estratégias dele, e por 7 vezes ele andou em volta das muralhas de Jericó, e as muralhas caíram. Naamã mergulhou 7 vezes nas águas do Jordão, e o Senhor também deu vitória para ele. Ei, sabe que o Senhor está falando ao meu espírito aqui agora? Eu vou começar a dar estratégias para vocês. Você vai perguntar a Deus qual é a estratégia, e Ele vai falar com você. Algo que você não pensou, que você não imaginou na sua vida. Querido, se prepare para um tempo de muitas estratégias. Para entrar na terra prometida tem que entrar com estratégias. Deus vai dar estratégias em ambientes que você não entrava, que você não possuía, que você não conseguia. Ei, preste atenção, se ponha de pé, por favor.